ver a Tua glória, o quão grande é o Senhor nosso Deus, o quão grande Tu és, ó Pai. As coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, as que já fez e as que fará. Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, porque a nossa fé não é uma fé cega. Nós temos confirmado em várias áreas a Tua divindade, a Tua onipotência, a Tua onipresença, onisciência, as coisas que foram criadas. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos resgataste e, através do Senhor Jesus, podemos ter a certeza da vida eterna, a certeza da nossa redenção. Te agradecemos por cada um aqui que acompanhou conosco este estudo e esteve fiel e se esforçou e estudou. Que o Senhor tenha abençoado a vida de cada um, assim como abençoou a nossa vida, os professores que estudaram, que se prepararam, e às vezes até com algum sacrifício, Pai. Muitas coisas foram deixadas para que pudéssemos preparar estas aulas, mas a glória do Senhor Jesus, e nós agradecemos porque chegamos mais a este final. Obrigado, Senhor, nós só temos o que agradecer, pedindo mais uma vez que o Senhor nos capacite nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que seja uma manhã de aprendizado mais uma vez, de crescimento e de alimento na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, então, como vocês já sabem, nós estamos terminando mais um semestre e nós usamos esse semestre como base, né, como, vamos dizer assim, um norte para os nossos estudos aqui, das nossas manhãs, esse livro do Josh McDowell, e que agora, nessa nova versão, tem um capítulo do filho dele, que é o Sean, né? Esse livro é fruto de um trabalho muito grande, a vida do Josh. Se der tempo, no final da aula, eu falo um pouquinho sobre o trabalho dele. E, obviamente, a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Ipiranga tem um cuidado enorme, e sempre, de estudar a Palavra de Deus. Por isso que ela chama Escola Bíblica Dominical. Mas, nesse semestre, especificamente, nós usamos o livro do Josh para dividirmos, né, as aulas, utilizando os assuntos e debatendo os temas que ele coloca no livro dele. E hoje nós, então, estamos terminando. Vocês viram, eu particularmente fiquei caído diante da glória do Senhor quando a gente estuda. E quanto mais a gente conhece Jesus, eu, principalmente, fico cada vez mais indignado e admirado de quem Ele é e o que Ele fez por nós. Jesus não precisava ter passado o que Ele passou, mas Ele passou porque Ele te ama, e Ele passou porque Ele me ama. E isso é fantástico, a gente não tem palavra para adjetivar o que o Senhor Jesus fez por nós. Porque eu mostrei aqui para vocês a grandeza desse nosso Deus, que criou todo esse universo fantástico, né? Máquinas biológicas perfeitas, que são o nosso corpo humano, os animais, e Ele se humilha, Ele se esvazia da sua divindade para tornar-se um de nós, para resolver o problema do nosso pecado. Então, eu realmente fico emocionado, tem horas que eu não consigo nem me controlar, vocês viram isso aqui, de ver e de entender, tentar entender, né, esse amor que o Senhor Jesus tem por nós.
Mas, continuando o nosso estudo aqui, existiu muitas dúvidas e muitas discussões, né, como seria o Messias. Tem alguns estudiosos aí, né, chamados estudiosos, tem um tal de Ian Wilson, que ele escreveu no seu livro Jesus, a Evidência. Ele diz assim, tem um capítulo desse livro que ele diz assim, como ele se tornou Deus. E esse autor, ele afirma que não tem nenhum evangelho na Bíblia que diz que Jesus é Deus. E nem mesmo Paulo diz que Jesus é Deus. Então, de acordo com esse autor, né, a deificação de Jesus foi um produto do Concílio de Nicéia, lá no século IV, e não uma crença que foi lá dos primeiros cristãos, né, dos discípulos, dos apóstolos. Quer dizer, é uma coisa... vocês veem que existe muita discussão e muito estudo em cima desse assunto. E nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa fé, né? Agora, nós precisamos, então, conhecer, estudar a palavra de Deus. O que Jesus disse, quem ele disse que ele é, qual que era o objetivo dele. E será que Jesus realmente é o Messias? Será que Jesus é quem ele diz que ele é? Para isso, vamos voltar um pouquinho para as expectativas messiânicas do povo de Israel, né? O povo de Israel esperavam a vinda de um Messias que fosse trazer uma independência política, independência do jugo romano, né? A gente tem aqui algumas anotações, né, que os estudiosos falam. Um deles diz assim, para a gente poder entender qual que é a expectativa que o povo judeu tinha em relação ao Messias, nós podemos analisar algumas coisas que eles escreveram. E ele cita aqui os Salmos de Salomão. Alguém já ouviu falar dos Salmos de Salomão? Tem nada a ver com os Salmos da nossa Bíblia. Esses salmos foram escritos, provavelmente, logo após a conquista romana da Judéia, em 63 a.C. E foi dado a eles esses salmos, o nome de Salmos de Salomão, que, na verdade, é um livro de oração. Não tem nada a ver com os nossos salmos aqui. E, quer ver, nesses salmos, né, a gente entende aqui algumas coisas interessantes, que eles estavam esperando um Messias que fosse justo, a pessoa do Messias teria que ser justo, poderoso, né, e um chefe militar, que restabeleceria, então, o governo. Ele traria a soberania de Israel novamente, de forma de libertação, certo? E exerceria um governo virtuoso. Era isso, resumidamente, que os judeus esperavam do Messias deles. Então, olha a oração aqui, desses Salmos de Salomão, um livro de oração judaica, diz assim: olhe, ó Senhor, e levante sobre eles o seu rei, o filho de Davi, e o cinja com força, para que ele possa destruir os governantes injustos. Com um cajado de ferro, ele quebrará em pedaços todo o seu fundamento. Destruirá as nações infiéis com a palavra da sua boca, e congregará um povo santo. Ele terá as nações pagãs servindo sob o seu jugo, e será um rei íntegro, instruído por Deus. E no seu tempo não haverá nenhuma injustiça a seu redor. Para todos ele será santo e seu rei, o ungido do Senhor. Olha só que interessante essa oração, né? Então, o estudioso aqui, desses salmos, né,
ele é Vermes, o nome dele, Gesa Vermes. Ele diz assim: esses salmos falam do ungido de Deus, que usará o seu cajado para instilar o temor do Senhor. E ele fala assim: a prece judaica antiga e a interpretação da Bíblia demonstram de forma evidente que, na época intertestamentária, se um homem declarasse ou fosse proclamado o Messias, seus ouvintes certamente suporiam que ele estava se referindo ao Redentor davídico e esperaria ter diante de si uma pessoa dotada com os talentos combinados de coragem militar, retidão e santidade. Quando a gente olha e vê a expectativa do povo judeu em relação ao seu Messias, você começa a perceber que há um pouquinho de frustração quando eles olham para o Senhor Jesus e não vê essa figura, né? Então, a gente começa a entender que por que a maior parte do povo judeu não via em Jesus aquele Messias que eles estavam esperando. Então, esse Miller Burrows diz assim: Jesus era tão diferente daquilo que todos os judeus esperavam do filho de Davi, que os seus próprios discípulos consideraram quase impossível associar a ideia do Messias a ele. De repente aparece um carpinteiro, falando de amor, falando de perdão, falando de entrega, e o que é pior, eu vou ser morto. Eu vou passar por sofrimento e vou ser morto. Isso não era a figura do Messias que eles estavam esperando. E então, o conceito popular de Messias, na figura daquele militar poderoso, né, daquele libertador, daquela pessoa que iria libertá-los, né? Será que esse conceito do povo era o conceito correto? Até estavam. Até estavam, sim. Nós, então, acontece que o judeu espera isso até hoje, né? Ele espera um Messias até hoje que vai ser a pessoa com que as promessas que foram dadas ao povo de Israel sejam realmente cumpridas e aconteçam. Nós sabemos que isso vai acontecer ainda. Mas eles tinham o conhecimento, né? Mas a questão aqui é que existia muita incerteza. Eles não sabiam exatamente como seria esse Messias, né? Eles tinham um entendimento e uma compreensão, mas isso estava muito enraizado nessa questão política, né? Isso. Nada mais coerente de viver à espera do líder que fosse libertar. Eles eram escravos, eles eram. Exatamente. Isso para eles era um motivo de humilhação. Se a gente estivesse lá, nós faríamos a mesma coisa. Sim. O que a gente espera do nosso governo hoje? A gente quer alguma coisa diferente. Tem alguém falando de amor? A gente não quer, a gente quer o quê? Nós queremos justiça. A mesma coisa, guardar as proporções. Só que eles tinham muito essa questão da política, né? Da nação, da política, da coisa. Exatamente. Então, essa expectativa que eles tinham do Messias. E Jesus não cumpria essa expectativa que eles esperavam do Messias. Fala, Derlene. Eles esperavam um libertador. Isso. Nós também esperamos que Jesus volte dessa forma. Imagina se Jesus não voltasse dessa forma agora. Mas vamos trazer para o tempo lá da vinda de Jesus. Jesus presente, um carpinteiro, uma figura falando de, olha,
lá está escrito olho por olho, dente por dente, mas agora eu estou dizendo assim, ó, dá outra face. Se você tiver que caminhar 1 milha, caminha 2. Então, não era a expectativa do Messias que o judeu esperava. Gente, quando Jesus estava lá no Getsemane para ser preso, Pedrão estava com espada. Eles andavam armados. Por quê? A qualquer momento que Jesus falasse assim, opa, vamos lá e matar esses romanos aqui, eles saíam todos, vamos lá e... Né? Eles estavam prontos para esse o Messias que eles queriam. Agora, tem um detalhe. Fico pensando o seguinte, será que os romanos sabiam disso? Dessa expectativa dos judeus? Claro que eles sabiam. Os romanos sabiam muito bem da expectativa. E eles estavam preparados para isso. Eles estavam preparados porque eles ouviam, olha, a qualquer momento vai aparecer um camarada aí, esse camarada vai se revoltar contra a gente. É ou não é? É óbvio que os romanos sabiam. E eles estavam prontos para, a qualquer momento, dar um jeitinho nesse camarada que aparecesse aí com esse poderio militar. E aí eu fico pensando, em algumas passagens, vocês podem perceber que Jesus dizia para eles, olha, não fiquem espalhando por aí quem eu sou. Né? Por quê? Porque Jesus sabia que tinha um momento correto dele ser entregue, dele passar pelo que ele passou. Muito bem. Segunda perguntinha aqui. Já que existe toda essa discussão, os estudiosos aí dizem e afirmam que Jesus nunca disse que ele era o Messias, nada disso. Será que ele considerou que ele era o Messias? Vamos, então, agora usar a Bíblia, eu preciso me redimir perante André aqui. Lucas 2,49. Alguém leia para mim Lucas 2,49. Olha que interessante. Qual é a idade de Jesus aí, Eunice? Ele estava com cerca de 12 anos. 12 anos e tinha sumido, e ele estava precocemente, uma criança de 12 anos, estava lá no templo, e eles procurando por Jesus, e ele diz assim, poxa, mas eu estou na casa do meu pai. Eu já falei para vocês aqui, num outro estudo que nós fizemos, essa expressão meu pai, se referindo a Deus, não era comum entre os judeus. A expressão usada por eles é Pai nosso que estás nos céus, e que até o Senhor Jesus ensinou isso para eles na oração lá. Mas eles nunca se referiam a Deus como meu pai. Tanto é que o apóstolo Paulo depois vai dizer Abba, Pai. Ele vai dizer, olha, agora nós podemos chamar nosso Deus de papai, porque somos filhos. Agora nós somos filhos em Jesus. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo assim, meu pai, ele está provocando um choque naqueles judeus que estão ouvindo essa expressão nele. Mas Jesus também provou que ele era o Messias pelas coisas que ele fazia. Então, Mateus 11:3. Por favor, alguém abra para mim e leia. Qual é o contexto aí? João estava preso, versículo 2. João Batista estava preso, certo? E aí
ele começa a pensar. Ele também tem dúvida aqui. E aí ele manda alguém perguntar para Jesus, olha, estou na dúvida. Pergunta para Jesus se é ele ou se a gente tem que esperar por outro. Será que a expectativa de João Batista aqui também era daquela figura militar, daquele poderoso político que iria libertá-los do jugo? E Isaías 35:5, Jesus usa Isaías 35:5 para responder para João. Leia aí para mim, por favor. Oi? Pode ler. Continua. Qual foi a resposta que Jesus deu para João? Olha aqui, João, as coisas que eu estou fazendo. Os coxos andam, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam. Veja aqui as provas, João, de que sou eu. E é interessante que Jesus usa a própria palavra, que ele, junto com o Espírito Santo, são os autores. Né? E João Batista conhecia a palavra. Vocês vão perceber que Jesus usava muito essa tática. Ele usava muito o Antigo Testamento para falar de si. Por quê? Porque as pessoas conheciam, eles estudavam. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. João 12:16. Pode ler. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também do que isso lhe fizeram. Olha que interessante aí, né, Laura? Os discípulos, no princípio, não entenderam o que estava acontecendo. Mas, gente, aqui claramente o Senhor Jesus está pretendendo cumprir o quê? A profecia de Zacarias 9:9. E aí eles entenderam, eles começaram a ver que aquilo tinha um significado. Então, lá em Mateus 11:4 e 5, Jesus disse para João, olha, João, sou eu, aquele que está escrito lá em Isaías. Veja as coisas que eu estou fazendo. Quando ele entra, que não foi, a gente chama a entrada triunfal, né, de Jesus em Jerusalém, essa não foi exatamente uma entrada triunfal. A entrada triunfal vai ser nosso futuro aqui, quando ele entrar para valer mesmo, que aí sim ele vai implantar o reino. Essa vai ser uma entrada, né, digna do Senhor Jesus. Mas aqui, se aquelas crianças não clamassem, as pedras clamariam. Por quê? Porque estava profetizado. Muita gente usa essa passagem erradamente, mas o que o Senhor Jesus está dizendo ali é isso. E ele fala assim, das crianças é que vem o perfeito louvor. Eu creio que o povo entendeu ali as intenções de Jesus. Né? E
vocês podem perceber que Jesus, e ali estava perto da Páscoa, estava chegando a Páscoa. No ano anterior, perto da Páscoa anterior, quando o Senhor Jesus faz a multiplicação dos pães, o povo também já ficou maravilhado com aquilo. Gente, não é uma coisa comum. Você pegar, né, 5 pães e transformar aquilo em cestas de pães. Não é natural isso, não é normal. E aí o que eles queriam? Eles já queriam ali colocar Jesus como o líder deles, o Messias, mas ainda não era o momento. Né? Ainda não era o momento. Em João 4, 25 a 26... Quem lê para mim? Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo por ti. É interessante que, aparentemente, parece que Jesus tinha mais liberdade de falar dessas coisas lá em Samaria do que na sua própria terra, né? Mas aqui ele conversando com aquela mulher samaritana, o que era duplamente um problema sério, porque o judeu, primeiro, não falava com o samaritano, e, segundo, o homem não falava com a mulher, principalmente se ela não fosse conhecida. E aquela mulher percebeu algo de diferente em Jesus. E aí ela faz uma colocação e Jesus afirma o quê? Eu sou. Eu sou. Então, Jesus, aqui, não há dúvida de que ele está declarando que ele é o Messias. Eu, pelo menos, só se você distorcer muito o texto, mas aqui ele está afirmando com certeza que ele é o Messias. Certo? E uma outra passagem, lá em Marcos 14, 53 a 65, vamos ler? Eu vou ler esse texto para o pessoal da internet não ficar com um buraco muito grande aí na transmissão, né? Que a gente não tem microfone para vocês. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe e até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Interessante. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aqui não tinha como, Jesus não tinha como escapar, porque ele estava sob juramento. E Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Ele não só está dizendo que ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus bendito, como foi perguntado para ele, mas ele está citando uma passagem de Daniel 7, não é isso? Quando Daniel diz que eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem.
E Jesus gostava dessa expressão, Filho do Homem. Essa expressão aparece 81 vezes nas narrativas do Evangelho. E aqui, então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidades temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe de murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Daniel 7, 13 e 14 é citado aqui pelo Senhor Jesus. Que nessa passagem, Daniel revela que aquele que virá, no tempo dele, Daniel, que viria, né, seria como um homem, e seria dado a ele autoridade, coisa que não aconteceu ainda, autoridade por toda a eternidade. Se vocês lerem o texto lá de Daniel 7,14. Um ser humano falando isso, uma pessoa falando isso, é blasfêmia. É igual a blasfêmia para o judeu, né? Então, embora o conceito de Messias tivesse sido interpretado de formas diferentes por Jesus, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, nós não podemos ter dúvida de que Jesus afirmou claramente ser o Messias, ser o Filho do Homem, ser o Cristo. E isso não há dúvida nenhuma. E, embora diversos estudiosos, aí, principalmente os judeus, né, eles tentam negar isso, eles procuram negar isso, né, não tem como fugir muito disso. E eu coloquei aqui, né, uma frase de Samuel Sandmel. Esse senhor foi considerado um dos maiores especialistas no Novo Testamento. E ele disse assim: eu creio que ele